Maria da Paz de Carvalho, Maria do Socorro Carvalho, Maria dos Remédios Carvalho, José Geraldo da Silva, Maria Cléa Beltrão Reis, José Vieira de Melo Filho, Sebastião Duarte Bispo Neto, Enilda Menezes, Sebastião Duarte Filho, Vera e Francisco, Marluce e Auxiliadora, Carlos Roberto Menezes, Djalma Lima Barbosa, Dilson Silva Barbosa, Wanda Burli, Lucilo Bandeira de Melo, Paulo Cordeiro, Vera Cordeiro, João Guilherme Cordeiro, Ricardo Balma, Marcos Vasconcelos, famílias Cordeiro, Valença e Santos e Adilson de Sá Carneiro. Missa do 5º domingo do tempo comum. Reunimos-nos para celebrar o Cristo crucificado e ressuscitado, fundamentado na nossa fé. A liturgia nos convida a ser reflexos da luz de Jesus por meio do testemunho de nossas boas obras. Convida-nos igualmente a ser sal que regenera a realidade com o Espírito do Evangelho. Louvemos ao Pai pelo seu amor, manifestado em toda ação que expulsa do mundo as trevas da opressão e da injustiça. Todos de pé para darmos início à Santa Missa. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamada a ser firme, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Iniciemos esse ato de fé invocando a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, o Deus que nos congrega nessa casa, nessa noite, pede de nós mudança, transformação interior. Estamos às portas de uma quaresma, onde Deus convida cada vez mais a olhar cada um para dentro de si, percebendo as suas imperfeições, aonde é possível ser mudado. Conscientes que somos pecadores, mas que Deus é misericórdia, imploremos o perdão cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos,
intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Que o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria do perdão, cantemos o hino de louvor, o Glória. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Velai, Senhor, nós vos pedimos, com incansável amor, sobre vossa família, e porque só em vós coloca a sua esperança, defendei-a sempre com vossa proteção, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Podemos sentar, vamos dar início à liturgia da palavra, ouçamos com muita atenção o que Deus nos fala.
Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não despreze a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te guiará. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tu destruíres teus instrumentos de opressão e deixares o hábito autoritário e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, é generoso, é compassivo. Como luz brilha nas trevas para o justo. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más, confiando em Deus e seu coração está seguro. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós
com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinha nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondido uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos. Meus prezados irmãos, estamos caminhando nesse tempo comum, observando as coisas do cotidiano da vida do Senhor Jesus. Se os senhores estão lembrados, há 15 dias atrás, o Senhor Jesus estava escolhendo os seus seguidores e não escolheu homens santos, nem homens letrados. Escolheu homens simples, pescadores e com suas fragilidades. Algo era comum nos 12. Todos tinham um grande desejo de servir, uma capacidade imensa de doação. No domingo passado, o Senhor deu a esses homens escolhidos uma regra de vida onde eles deveriam observar a fim de conquistar a santidade e de corresponder ao projeto do reino de Deus que o Senhor Jesus veio inaugurar aqui na face da terra. Ele veio estabelecer, as regras do reino de Deus, que é um reino de justiça, de paz, de fraternidade. Então o Senhor Deus deu as bem-aventuranças, que nada mais são do que a atualização do decálogo. Se no passado o Senhor Deus, Javé, dizia olho por olho, dente por dente, no Novo Testamento, Jesus, que é o rosto misericordioso do Pai, vai nos dar as bem-aventuranças, que nada mais são do que a síntese da doutrina e que tem um fio condutor, ou seja, todas as bem-aventuranças nos convidam à vivência plena do amor. Hoje, nesse quinto domingo do tempo comum,
a liturgia nos convida a olhar para Isaías, o grande profeta, uma das colunas do mundo profético. E Isaías vai nos fazer perceber como nós vamos conseguir colocar em prática aquilo que no domingo passado o mestre nos apresentou, as bem-aventuranças. Hoje Isaías vai pedir de nós o exercício da caridade, não é? A sensibilidade para com o pobre, a sensibilidade para com aquele que está nu, com aquele que não tem alimento, aquele que não tem casa, não tem educação, enfim, aquele que tem os seus direitos roubados, não é? Porque quando Deus criou o mundo, criou de forma harmoniosa, de tal maneira que todos teriam as suas necessidades supridas, mas, infelizmente, as riquezas do mundo estão cada vez mais retidas nas mãos de uma minoria. Há poucos anos atrás era na mão de 5% da humanidade. Hoje, as grandes riquezas do mundo estão nas mãos de 2% da humanidade. Portanto, uma grande maioria vai se tornando uma massa sobrante, vai sendo excluída e vai se tornando, nessa sociedade que nós vivemos, de tanta agitação, eles estão se tornando invisíveis. Já o nosso coração não se abala com a dor, com o sofrimento. Se é num sinal, alguém coloca um cartaz, estou precisando de ajuda, nós muitas vezes nem lemos, e muitas vezes quando lemos, fazemos, não é? Não damos bola, não damos atenção. Por quê? Porque o nosso coração ficou enrijecido. Nós vivemos cada vez mais na dimensão egóica. É necessário libertar o coração, é necessário passar por um processo de desapego, onde nós vamos nos desapegando dos bens, das pessoas, e vamos buscando o essencial. O essencial é Deus, o essencial é invisível aos olhos e só se vê bem com o coração. E quando nós enxergamos com os olhos do coração, com os olhos da alma, nós vamos ver o que é mais importante na face da terra, que é a dimensão do amor. Então Deus pede de nós que nós pratiquemos o amor, não é? E o amor é coisa tão fácil que nós complicamos. Os santos descomplicaram isso, não é? Se a gente olha para uma jovem adolescente, Teresa, com o coração repleto de amor, com o desejo infinito de se doar e de servir a Deus, ela entendeu muito bem o que era o amor. Se nós olhamos para um Francisco, que estamos completando 800 anos, não é? Francisco entendeu o que era amor, um homem bonito, um homem de família, de posse, e ele abriu mão de tudo, abriu até a mão do nome de família, porque eu quero ser simplesmente Francisco. Ou seja, ele passou por um processo de desapego, ele passou por um processo de amorização. Às vezes, nós utilizamos a expressão, era muito comum na renovação carismática, oração de amorização. A oração de amorização nada mais é do que um processo de regressão, onde nós vamos curar o eu das experiências traumáticas que nos levaram a um processo de fechamento. Mas quando se faz uma oração de amorização, não é para que eu me ame mais. Quando alguém passa por um processo de amorização, ele está passando por esse processo a fim de que ele seja capaz de amar mais intensamente, não simplesmente a si, mas amar o próximo. Amar a si em primeiro lugar, porque eu não posso amar o outro se eu não me amo. Então, a oração de
amorização, ela nos faz perceber a importância de olhar para o outro, mas não é olhar como eu olho qualquer coisa, é um olhar carregado de ternura, é um olhar carregado de amor. Eu não sei se você percebe ou se você já passou por essa experiência. Quando nós estamos amando, os nossos olhos brilham, não é? Eu lembro claramente, hoje não, porque as músicas, elas não têm profundidade, ao contrário, é de uma mediocridade sem igual, são raras as canções, mas lembro bem na minha infância e adolescência, mamãe e papai tinha uma voz muito bonita, inclusive chegou a gravar 18 discos, mas papai e mamãe gostavam muito de Dalva de Oliveira, e as letras de Dalva de Oliveira, ainda hoje, eu ando no meu carro ouvindo Dalva de Oliveira, é de uma beleza, nos faz perceber o sentimento do amor, não é? Nos faz perceber aquele amor verdadeiro que é doação total de si, não é? Chega até uma atitude de abandono, não é? Não para que o outro possa fazer de nós o que queira, não é? Não é isso. Dalva de Oliveira, mesmo amando, quando ela percebeu que estava sendo trocada, não é? E que estava sendo ferida na sua dignidade, ela foi capaz de dar um basta. O amor, ele faz os nossos olhos brilhar. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas a minha experiência de padre e de psicólogo chegou perto de mim, pelo olhar eu sei como é que o outro está. Hoje os jovens usam uma expressão que é até simplória, mas os jovens usam uma expressão, eu estou de boa, não é? Quem tem filho ouve muito isso, né? Como é que tu estás? Eu estou de boa, ou seja, eu estou de boa, eu estou de bem com a vida. O que é estar de bem com a vida? É estar de bem com o outro, é estar de bem consigo, é estar de bem com Deus. E o texto do profeta pede a nós o exercício da caridade, e o profeta chega a ponto de dizer que quando nós somos capazes de amar, a nossa oração é ouvida. Aí vem a expressão que eu colocava de manhã, que muitas vezes eu ouço: Padre, eu não sei porquê, eu rezo e Deus não me atende. Será que Deus atende a uns e outros não? Claro, Deus não tem filhos privilegiados. Se Deus não está nos atendendo, alguma coisa errada está conosco, não é? Falta de fé e o exercício da caridade está faltando. Porque você já ouviu, eu era pequenino e ouvia essa expressão: o feitiço vira contra o feiticeiro. Já ouviu isso, não é? Já ouviu a expressão que o bem que a gente faz ao outro, em primeiro lugar, é bem para nós, não é? Então nós precisamos passar por um processo de transformação. Eu preciso reverter as minhas energias, que talvez estejam mesquinhas, egoísticas, em energias mais puras. A física deixa bem claro que tudo no mundo é energia, e nós vibramos. Não tem gente que a gente chega perto e diz: nossa, eu me sinto tão bem. Tem gente que você chega perto e diz: nossa, chega, estou arrepiado, né? Fulano, por quê? É que nem porco espinho. Tem gente que tem vibrações positivas, tem gente que tem vibrações negativas, porque tudo está no exercício da dimensão do amor. Aquele que ama atrai para si as bênçãos do céu, ele canaliza, é como se as cortinas da eternidade se abrissem e as graças recaíssem. É como não, é uma linguagem figurada, mas é isso mesmo que acontece. As cortinas da eternidade se abrem e as graças de Deus recaem sobre nós. E o profeta chega a ponto de dizer que quando nós estamos em sintonia com Deus, quando estamos no exercício da caridade, até as nossas enfermidades são curadas, não é? Você veja que o egoísmo, ele atinge
as camadas mais profundas do nosso psiquismo. Então eu adoeço na mente, consequentemente eu adoeço espiritualmente e por fim eu adoeço no corpo. Então é necessário que eu possa reverter, mudar a vibração energética do meu ser, porque quando eu estou em comunhão com meu Deus, que é amor, quando eu vivencio a dimensão do amor, eu vou fluir no meu ser energias positivas e tudo acontecerá bem, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu digo eu amo a Deus, eu estou dizendo o quê? Que eu amo, não é? Eu amo a Deus. O que Deus é o quê? Deus é o amor. Então quando eu digo que eu estou em sintonia com Deus, eu estou harmonizado e na minha vida as coisas vão fluir de forma diferente. Então eu penso que é hora de nós mudarmos a nossa postura. Será que não é hora de você pensar como estão as minhas energias, não é? Será que eu estou com as baterias fracas? Será que não é hora de carregar as minhas baterias? E como eu vou carregar as minhas baterias? Na dimensão do amor. Então, aos olhos de quem ama, a vida é bela, tudo se torna belo, porque o amor, no amor não se vê defeito. Quando a gente ama, não é? Quem casou sabe disso, né? O namorado, a namorada pode ter 1001 defeitos, mas você que está amando, você não vê nada, não é? Que aos olhos de quem ama, o outro não tem defeito. E mesmo quando eu os percebo, eu não vou ter a preocupação de denegrir a imagem do outro, porque o que é amar? Amar é fazer com que o outro cresça, amar é fazer com que o outro supere limitações, amar é fazer com que o outro chegue à plenitude do ser. Quando a gente ama, a gente só quer o bem do outro, então tudo nós fazemos para que o outro seja feliz, para que o outro atinja a plenitude da vida. Então eu penso que essa leitura, desde ontem, eu li esse texto para frente e para trás, e fiquei encantado como o profeta, ele é sensível. É por isso eu gosto muito de Isaías, exatamente por essa sensibilidade. Ele colocou tão claro que nem precisaria eu estar fazendo reflexão. Você lendo só o texto, você já sairia enriquecido. Mas não foi só Isaías. Se nós pegarmos o segundo texto, olha, se a sociedade de hoje já é uma sociedade marcada pela vaidade, na Idade Média isso era muito forte também, não é? Então Paulo era um homem bonito, Paulo era um homem que teve acesso ao conhecimento formal, Paulo era um homem que tinha prestígio. Você imagine Paulo chegar em Coríntios e dizer: eu estive em vosso meio, estive até com medo. Por que Paulo tinha medo? Porque ele conhecia a sua fragilidade, ele conhecia as suas limitações. Mas ele ainda foi mais belo quando ele disse: eu estive em vosso meio falando, anunciando o Evangelho, mas não me utilizei da minha capacidade pensante, e ele tinha isso de forma exacerbada. Eu não usei os meus recursos, né, retóricos, linguísticos. Eu falei a vocês o que o meu coração está cheio. E eu acho belo isso em Paulo, porque o que é que o coração de Paulo está cheio? De amor pelo Mestre, não é? E além do mais, Paulo não conheceu o Jesus, o morto, o Senhor morto. Ele não conheceu o homem Jesus. A experiência de Paulo é com o ressuscitado. Então Paulo quer sentir essa força cada vez mais, e ele diz: eu quero correr, né, ao encontro do Cristo e sentir mais e mais a força da ressurreição, porque ele queria se libertar de uma dimensão egóica e passar por uma dimensão cristocêntrica. Para mim, viver é Cristo. Veja que belo. E ao término da vida terrena, São Paulo vai dizer: combati o bom combate, guardei a fé, posso morrer em paz. Consciência tranquila, certeza de que não se omitiu
quando Deus o chamou a fazer o bem, a amar. Às vezes, eu ouço em aconselhamento e em confissão, tem gente que chega assim e faz: padre, eu não sei nem por onde começar, porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém. E eu fico olhando assim meio abestalhado, pensando: grande coisa, você me dizer que não matou, não roubou, não fez mal a ninguém, eu não vejo nenhum mérito nisso. Coloco sempre um parênteses: num Brasil de tanto ladrão, você dizer que não rouba é pelo menos um valor, não é? Não vejo mérito, mas já é um valor moral. Mas você dizer: eu não mato, eu não roubo, eu não nasci para matar, você também não, nós não nascemos para roubar, eu nasci para quê? Para fazer o bem. E lembro bem, coloquei de manhã, quando ensinava português, uma parábola que eu colocava sempre para os meninos, que tinha, não me lembro bem se era um lacral ou um escorpião, mas ele queria atravessar para outra margem do rio, e ele não conseguia, pequenino, e o rio era largo. Ele então olhou um sapo assim bonito, gordo, bem nutrido, né? Um sapo cururu que a gente chamava. Ele, subiu em cima do sapo, e o sapinho foi lá, e ele atravessou a margem, de uma margem para outra. Mas quando chegou no outro lado, o danado do escorpião ou do lacral, sei lá, deu uma ferroada miserável no coitado do sapo. E o sapo parou e pensou: mas eu só fiz o bem para ele. Veja, ele só fez o bem, mas a essência do escorpião é ferroar. Mas a minha essência, a sua essência é amar. Então, veja, eu tenho obrigação, porque diz a Sagrada Escritura que o único sentimento que nós temos em débito para com as criaturas é o sentimento do amor. Nós temos esse débito com as criaturas e muito mais com o nosso Deus. Então, se o único débito que eu tenho é o sentimento do amor, por que não amar? Por que não expressar isso ao outro, não é? Por que esperar na hora da morte? Ah, fulano era tão bom, eu amava tanto. Nunca teve coragem de dizer ao coitado do defunto, durante a vida: eu te amo. Mas depois que morre, aí passa a mão na testa, beija o defunto: eu te amo, eu te amo. Oh Jesus, cai na real. Você nasceu para amar em vida, não é? Não leve flores para defunto. Defunto não precisa de flores, defunto precisa de nossa oração. O amor depois da morte é sinônimo de oração. Quando nós estamos em vida, eu preciso do teu amor. Depois que eu morrer, eu não preciso mais do teu amor, eu preciso da tua oração. Eu vim entender isso quando eu fazia teologia, e eu entrei, era um dia de semana, eu cheguei para assistir aula, eu estudei no Mosteiro de São Bento, a minha formação de padre, e tinha um caixão, um monge tinha morrido, e estava lá o cadáver, não tinha uma rosinha, e eu olhei assim, que Dom Helder dizia que todo mundo tem direito, pelo menos a uma rosa na hora da morte, mas estava lá o caixão, o monge de hábito, sem nenhuma flor, e eu achei aquilo, que coisa feia. Depois eu entendi, a morte tem a sua beleza, a morte não precisa de flores, não é? A morte, ela já é bela em si, e nós não precisamos levar para o outro flores depois de morto. Para o outro, depois da morte, a minha oração, não é? A minha oração nada mais é sinônimo de amor. Mas como nós somos egoístas, nós não temos coragem de dizer ao outro: eu te amo, e a vida passa, aí quando chega na morte, para que a gente não passe o resto da vida com remorso, a gente manda uma bela coroa de flores. Não, não é assim. Vamos aprender a amar em vida, não é? Vamos exercitar o amor enquanto estamos nesse mundo, enquanto somos peregrinos para a eternidade. Então eu penso que a segunda leitura é bela, porque Paulo poderia ter utilizado recursos, não é, da sua capacidade pensante, mas ele não, na simplicidade, ele quis falar o que ele experimentou
do Cristo ressuscitado. Essa é a verdadeira evangelização. Às vezes a gente fala, mas há um pensamento que diz assim: aquilo que tu dissestes com as tuas palavras, eu gostei e muito me emocionou, mas aquilo que tu dissestes com a tua vida, eu jamais esquecerei. A vida fala mais alto, não é? E a vida fala mais alto aonde? No nosso lar. Aonde é que nós vamos exercitar a dimensão do amor? O lugar mais complicado e mais difícil é na nossa casa. Não é em vão que o ditado diz: quer saber quem é fulano? Vai morar com ele, né? Então é exatamente no lar que eu vou amar aqueles que Deus colocou no meu caminho. Depois eu vou amar no meu ambiente de trabalho, que também não é fácil, numa sociedade competitiva, capitalista como a nossa. Vamos amar na dimensão paroquial, e o amor vai ser a razão da nossa vida. Aí quando nos encontrarem, como é que tu estás? Você não vai dar, eu estou assim, tá? Você vai dizer que nem um jovem, eu estou de boa, não é? É preciso que nós aprendamos a estar de boa, porque é de boa que Deus quer que nós estejamos, não é? Deus não te colocou nem a mim no mundo para o sofrimento, para a angústia, para a depressão. Deus nos colocou no mundo para quê? Para sermos felizes, e não há felicidade longe do amor. O amor é que faz a vida ter sentido, os olhos brilhar, que dá razão à existência. E Jesus termina os textos de hoje falando exatamente: eu sou sal e luz do mundo. Comer sem sal é uma miséria, viu? Eu sou hipertenso, de vez em quando o médico dá um aperto, não tem comida gostosa, sem sal não dá para descer. Mesmo que você bote um limãozinho para enrolar, o sal faz a diferença. Então o cristão, o que é ser cristão? É fazer a diferença no mundo. Eu preciso fazer a diferença com o meu testemunho, com as minhas atitudes, não é? Eu preciso deixar no meu semblante a luz de Cristo brilhar. Se nós encontrarmos Deus de verdade, o nosso rosto vai brilhar. Quando Moisés foi ao monte, quando ele desceu, o que aconteceu? O rosto brilhava. Então, se nós encontrarmos verdadeiramente Deus, o nosso rosto vai brilhar. A luz de Deus em mim vai se manifestar. A luz do Espírito Santo por mim vai passar. E todos vão perceber que eu sou cristão, não porque eu estou com a Bíblia embaixo do braço, que não é desodorante, não porque eu uso uma estampa de Nossa Senhora ou de Jesus. Os outros vão saber que eu sou cristão, porque o meu rosto vai manifestar a luz de Deus. Eu digo brincando, quando a gente tem um amigo que foi pai, né? A gente vai visitar a criança e a gente sempre diz, para agradar o pai, às vezes nem parece com coitada do pai, mas a gente faz tão bonitinho a carinha do pai, né? Não é verdade? Mas será que as pessoas que olham para a gente estão dizendo que nós temos a carinha do pai? Ou estão dizendo aquele miserável tem a cara do capeta, né? Tem gente que tem a cara do capeta. Não só tem a cara do capeta, age como o capeta. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que o meu semblante, o meu olhar, seja de ternura, de acolhimento, de amor, que eu possa manifestar a luz de Deus em todos os dias, de todas as horas da minha vida. Amém. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Caríssimos fiéis, oremos por todos os homens e mulheres do mundo, para que recebam a ajuda da nossa prece e da nossa caridade, dizendo: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pela Igreja Santa e Católica, presente em meio a todos os povos, e por todos os seus ministros e fiéis, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que repartem o pão com os famintos, dão pousada aos pobres sem abrigo e levam roupa aos que não têm o que vestir, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que anunciam o mistério de Deus aos homens e mulheres e por todos os que falam com ousadia de Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos fiéis que procuram ser o sal da terra e luz do mundo, e pelos monges, religiosos e irmãos, leigos e leigas, que escolheram a perfeição dos conselhos evangélicos, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos nós aqui reunidos, em nome de Cristo, e pelos membros das nossas famílias que partiram deste mundo marcados com o sinal da fé, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração de vosso povo. Pelos dizimistas, para que seu exemplo fortaleça nossa adesão ao dízimo, que sua contribuição torne possível a missão religiosa, social e evangelizadora da Igreja, propagando o seu reino de amor e justiça, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso feche povo. seus olhos, baixe sua cabeça, apresente a Deus agora a intenção mais íntima, mais profunda do teu coração. Aquilo que você está mais desejando, é hora de pedir a Deus. Acolhei, ó Deus amado, as nossas preces, atendei-nos, que seja feita a tua vontade. Tudo isso te pedimos em nome do teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, agora vamos colocar no altar pão e vinho, vamos colocar a nossa vida, tudo isso será uma oferta agradável aos céus. Canto do ofertório. Para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz,
misericórdia ou rancor. Quero-te a minha oração, ouça-me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nessa pausa restauradora, na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, o bem de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para alimento da nossa fraqueza, concedei, nós vos pedimos, que se tornem para nós sacramento da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está Demos em Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Por seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da escravidão da morte à glória de sermos agora raça escolhida, sacerdócio régio, nação santa, povo que vos pertence, para anunciar por toda parte os vossos grandes feitos. Ó Pai, que nos chamaste das trevas a vossa luz maravilhosa, por isso com os anjos, arcanjos, tronos, dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos mandou celebrar esse mistério, Enviai o vosso Espírito Santo. estando para ser entregue. Jesus, na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo, que será entregue por vós. Gratidão ao Deus de amor, a Ele eterno louvor. Gratidão ao Deus de amor, a Ele eterno louvor. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Gratidão ao Deus de amor, a Ele eterno louvor. Gratidão ao Deus de amor, a Ele eterno louvor. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Acolhei com bondade a oblação da vossa Igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha nesse mundo o vosso servo Papa Leão, o nosso Bispo Paulo Jacques, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e os outros ministros e o povo que vos redime. Atendei propício às preces dessa família que reunistes na vossa presença. Reconduzi ao vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram dessa vida e que foram lembrados no início dessa Eucaristia, todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos cantar. De manhã a gente cantou, fica tão bonito. Quero ver a igreja cantando, vibrando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feita assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Alimento deste dia, Dai-nos agora e e perdoai nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feita assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardando a feliz esperança e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo, vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo, nem de condenação, mas, por vossa bondade, seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados à ceia, eis o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. te
buscaste, nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome, Senhor. Na batalha eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome, Senhor. Na batalha eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome, Senhor. Na batalha eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama, Senhor. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome, Senhor. Na batalha eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome, Senhor. Na batalha eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar.
a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda voz, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, quisestes que participássemos do mesmo pão, do mesmo cálice, fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo, que possamos com alegria produzir frutos para a salvação do mundo por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar. Momento do dízimo, oração do dízimo, avisos. O dízimo age como sal ao preservar os valores do Evangelho na sociedade e na comunidade, ajudando a combater o desânimo com generosidade. É um tempero de amor que ajuda a sustentar a obra do Senhor, tornando a comunidade um lugar melhor. A contribuição do dizimista é uma luz que ilumina o caminho de outros, demonstrando que Deus é o provedor de tudo. O seu testemunho de generosidade reflete a luz de Cristo, incentivando outros a também viverem a partilha. Seja dizimista em nossa paróquia e participe ativamente da vida e da missão da igreja. E também padrinho dos 155 anos de graças. Oração do dizimista. Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmola, porque
sois mendigo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é um auxílio, porque não precisais dele. Não é um auxílio, porque não precisais dele. Também não é o que me sobra que vos ofereço. Também não é o que me sobra que vos ofereço. Esta oferta representa minha gratidão, Esta oferta representa minha gratidão, pois o que eu tenho eu recebi de vós. Amém. pois o que eu tenho eu recebi de vós. Amém. Nós temos um sorteio de uma Bíblia para os dizimistas aniversariantes do mês. Então, quem puxa? Clécia Barros Pereira. Clécia Barros Pereira, se estiver aqui assistindo a missa, pode nos procurar depois na sacristia para receber sua lembrancinha. E queria lembrar mais 4 nomes de dizimistas que ainda não pegaram a lembrancinha. Se estiverem aqui, compareçam. Se por acaso vocês conhecerem, avisem. Maria Rosa Vieira, Roseane Pinto Moreira, Maria Helenilda do Nascimento e Carmen Regina Azevedo. E os avisos da comunidade, as missas do carnaval. Na Jaqueira, no carnaval, dias 14 e 15, sábado e domingo, nós não teremos missa aqui em nenhum horário. Na Matriz, nós teremos missa no sábado, às 18 horas. No domingo, somente pela manhã, 7, 9 e 11 horas da manhã. E não teremos missa às 17 e às 19 horas, no domingo de carnaval na Matriz. Ok? Também não teremos missa aqui na Capela da Jaqueira no domingo, né? Na terça de carnaval não haverá missa na Matriz. Quarta-feira de cinzas, teremos missa na Matriz, 7, 9, 11 da manhã, 17 horas e 19 horas. E aqui na Jaqueira, missa de cinzas às 19 horas. Nós gostaríamos de lembrar que todos podem ser um padrinho da campanha de 155 anos de graças e contribuir com a Casa de Deus para viabilizar a pintura interna, a reforma acústica e elétrica da Matriz. Os carnês, para quem quiser contribuir, estão disponíveis com a pastoral do dízimo. Serão 12 meses de contribuição. A igreja está fechada para a revitalização elétrica e sonora. As missas e a adoração, então, estão sendo celebradas no salão paroquial. Teremos aos domingos mais um horário de missa às 11 horas da manhã. Iniciamos as inscrições na Secretaria Paroquial para o encontro de noivos, que será no dia 28/2. Estamos com 250 famílias assistidas pela Pastoral Social mensalmente. Nossa gratidão a todos que colaboram. E os itens que estão faltando esse mês são óleo e café. A nossa paróquia continua a arrecadação dos eletrônicos usados, que são recuperados pela Recicle e doados para instituições sociais. Eu gostaria de lembrar também o pessoal ali do AMA, que está com os biscoitinhos ali à venda, para todo mundo passar lá depois e comprar um biscoitinho para adoçar a semana. Obrigada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A vocês, obrigado por esses domingos que estivemos juntos, né? Na outra oportunidade, assim que Padre Luciano chamar, será sempre uma alegria estar com vocês. Bom carnaval, bom descanso, que a graça de Deus se manifeste no coração de cada um de vocês. Escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste
muitas promessas e foi bem depressa no rumo tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. O grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. O grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim.